Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai aprender como trabalhar com matrizes. Então, lembram-se daquele exemplo que a gente viu nos vídeos anteriores, de que a gente pode representar, por exemplo, as notas de um aluno, todas elas em uma única variável, em um vetor. Então, se eu tenho um aluno com 4 notas, eu posso criar um vetor com 4 posições, cada posição com a sua nota. E essa variável a gente dá um nome a ela qualquer e a gente usa o índice para que a gente possa acessar os elementos desse vetor. Agora vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que eu queira armazenar 4 notas, mas não de um aluno apenas. Vamos dizer de 5 alunos. Eu poderia criar 5 vetores, um para cada aluno. Aí eu tenho o vetor A1, A2, A3, A4 e A5, o aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno 5. Tudo bem, mas imagina que eu queira fazer isso para 40 alunos. Né? Existem turmas de 40, 100, 120 alunos. Então, vamos supor que eu queira armazenar 4 notas, mas para 100 alunos. Então, eu ia ter que ter um vetor para cada um desses alunos. Isso não é interessante. O interessante é eu conseguir agrupar esses vetores todos em uma estrutura única. Em outras palavras, ao invés de eu criar, por exemplo, 5 vetores, né? Vamos supor que eu esteja trabalhando com 5 alunos. Então, ao invés de eu trabalhar com 5 vetores individualmente, eu trabalho com 5 vetores agrupados em uma tabela. Então, isso é a matriz. Uma matriz nada mais é do que também uma variável composta homogênea, porque eu sempre vou utilizar valores do mesmo tipo nessa matriz. Mas a minha matriz, nesse exemplo, ela tem duas dimensões. Ela tem as dimensões linha e coluna. Então, como é que eu faço para acessar? Agora, como eu tenho linhas e tenho colunas, então eu preciso de um índice para a linha e outro para a coluna. Eu também posso criar matrizes de 3 dimensões, 4 dimensões, 5 dimensões, ok? Mas a gente vai trabalhar aqui com matrizes de 2 dimensões, que é o que normalmente a gente utiliza. A gente chama um vetor também de uma matriz de uma dimensão só, ou a gente chama tudo de array. O vetor é um array de uma dimensão, uma matriz tem matriz que é um array de 2 dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões e assim por diante. Tudo bem? Então, um vetor nada mais é do que um array de uma dimensão só, porque é só a linha. Uma matriz de 2 dimensões, um array, a gente diz que é um array de 2 dimensões, e assim por diante. Agora que a gente compreendeu o porquê de usar uma matriz e o conceito abstrato sobre matriz, vamos ver no código como é que isso funciona. Legal? Então vamos lá. Então agora vamos criar uma matriz de 3 linhas por 3 colunas. Então ela tem 3 linhas e 3 colunas. Como é que a gente faz para criar então a nossa matriz? Inteiro, dá um nome, né, como um vetor, mat. E agora, primeiro a gente coloca a quantidade de linhas que a nossa matriz deve ter, 3, e agora a quantidade de colunas, 3. É dessa forma que a gente cria a nossa matriz. Ela tem 2 dimensões porque tem 2 colchetes. Se eu quiser criar uma matriz cúbica, né, uma matriz de 3 dimensões, então eu faço dessa forma. E é assim, simples assim. O que vem primeiro, a linha ou a coluna? É questão de você fazer a sua conveniência. O importante é sempre seguir o mesmo modo. Se você considera que o primeiro é sempre linha, então que seja sempre linha. Se você quer que o primeiro seja considerada a coluna, então que seja sempre a coluna, ok? Normalmente a gente padroniza primeiro linha e depois a coluna. E agora, como é que eu faço para atribuir um valor a essa primeira célula aqui, ó? Essa célula, ela tem como coordenada o índice 0, é a linha 0, e é a coluna 0. Então, mat 0, 0, recebe um valor, por exemplo, 3. O que significa que eu vou colocar aqui dentro o número 3. E para colocar nesta outra célula, então é a linha 0, coluna 1. Então, mat 0, 1, recebe 5, por exemplo. Então, a gente está colocando um 5 aqui. Pronto, troquei as cores dos índices
que é mais fácil a gente visualizar. Como é que eu faço então para colocar um valor aqui nesta célula? É a linha 0, coluna 2. Recebe algum valor, por exemplo, 3. Novamente, 4, para ficar diferente. Então, temos um 4 aqui. E assim sucessivamente. Como é que eu faço para colocar uma célula aqui nesta linha e nesta coluna, né? Nesta célula? É a linha 1, coluna 0. Então, mate 1, 0, recebe algum valor. Por exemplo, 2. Então, é colocado um valor aqui. E assim por diante. Na linha 1, coluna 1, você coloca um outro valor. Outro valor. Eu estou sendo redundante de propósito, porque enquanto a gente vai acompanhando isso que está sendo feito, a gente vai fixando na nossa cabeça, ok? Agora, mate 2, 0, recebe um novo valor, por exemplo, 1. Então, vai vir o número 1 aqui. Oito. E, por fim, mate 2, 2. Recebe 9, por exemplo. Então, vai vir um 9 aqui. Agora, é interessante a gente reparar neste código. Reparem que este primeiro índice é 0, depois 0, 0, aí 1, 1, 1, 2, 2, 2. Esse outro índice é 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Se vocês acabaram de ver o vídeo anterior, vocês provavelmente vão se lembrar de um algoritmo que foi feito para gerar números como 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22. Então, em vez da gente fazer desta forma, a gente pode simplificar o nosso código criando um laço para dentro de outro laço para. E aí fica muito bacana. Então, a gente poderia fazer da seguinte forma. Vamos supor que eu queira criar um laço para que o usuário digite os valores dos campos. Como é que eu faria? Ao invés de fazer dessa forma, eu faria da seguinte forma. Criaria aqui, né, as variáveis i e j. E agora, vamos lá, ó, para i recebe 0, enquanto i for menor que 3, porque é para ele ter os valores 0, 1 e 2, e recebe i mais 1. Faça o quê? Um novo para, agora com j. j recebe 0, enquanto j for menor que 3 também, e j recebe j mais 1. Faça. E agora, vamos dizer que eu vou pedir para o usuário digitar algo. Digite um valor. E agora ele vai ler o valor. O valor que for lido é para eu colocar na matriz mate na posição i, j. Muito bem, fizemos um código muito bacana agora. Olha lá, o meu código começa, o i começa valendo 0 e o j começa valendo 0. Digite um valor. O que for digitado vai ser colocado na posição 0, 0. Nesse fim para, o j vai ser incrementado em 1, o j passa a valer 1. Eu volto aqui para cima, como o j é menor que 3, digite um valor. O que for lido vai ser colocado na matriz na posição 0, porque o i continua sendo 0, só que agora na coluna j, na coluna 1. Então, na posição 0, 1. No fim para, o j vale 2, volta aqui para cima. Quando eu digitar um valor, vai ser colocado na posição 0, porque o i ainda vale 0, e o j 2. Agora o j vale 3, se essa condição é falsa, eu saio desse laço, venho para cá. Nesse fim para, agora eu vou incrementar o i. O i que antes valia 0, agora vai valer 1. Eu volto para cá, como 1 é menor do que 3 ainda, o i é menor do que 3, eu volto a entrar de novo no laço. Agora eu começo tudo de novo o meu laço para, então o j recebe 0 novamente,
Como 0 é menor que 3, ele vai pedir para digitar um valor. Aquilo que for digitado vai ser colocado na posição I agora, que vale 1, e o J 0, vai ser colocado na posição 1, 0. Aqui no fim para, o J passa a ser incrementado novamente, ele vai valer 1. Venho para cá, 1 é menor que 3, entro. O que for digitado vai ser colocado na posição 1, porque o I vale 1, e J1, porque o J está valendo 1. Agora o fim para, o J passa a valer 2, porque é incrementado novamente, eu venho para cá. J é ainda menor que 3, eu vou digitar um valor. Esse valor vai ser atribuído à posição 1, porque o I vale 1, e 2, o J2, 1, 2. Agora o J vale 3, 3 não é menor que 3, eu saio desse para, venho para esse para, eu incremento o I em mais 1, agora o I passa a valer 2. E acontece tudo novamente, eu volto aqui para cima, 2 é menor que 3, entro no laço. Como eu estou começando o para novamente, então o J passa a valer 0 no começo. Eu vou entrar aqui porque 0 é menor que 3. E vai ser colocado o valor na posição I, que agora vale 2, e J 0. Então, na posição 2, 0. O fim para agora o J passa a valer 1. Quando eu entrar aqui, vai ser colocado um valor na posição 2, 1. Depois, 2, 2. Depois, o J passa a valer 3. Essa condição é falsa. Venho para cá. O I vai ser incrementado agora. I passa a valer 3 também. Venho para cá. 3 não é menor que 3. Então, continuo o meu código daqui de baixo. Então, eu criei um código bacana, um código pequeno, para eu poder atribuir valores à minha matriz. E como é que eu faço agora, se eu quiser, só depois que eu ler os valores, eu apresentar os valores na tela? Da mesma forma, né? Eu crio um outro laço para, ok? Se eu quiser fazer tudo isso só depois que eu digitar todos os valores, né? E agora eu coloco aqui, ó. Coloco aqui o valor, né? O valor que eu quero apresentar. Mate I na posição I e J aqui, ok? Se eu quiser deixar mais bonito, como é que eu posso fazer? Faço assim, ó. Mate, vírgula, I, vírgula, vírgula J, vírgula. Agora eu fecho aqui. Recebe, vírgula, mate. Olha que bacana. O que vai ser apresentado na tela? Vai ser apresentado a palavra mate, aí agora o número da vez do contador I, aí abre e fecha, ou fecha e abre os colchetes, aí o J, fecha aqui e o mate. Então o que vai ser apresentado na tela? Quando esse laço para for rodado pela primeira vez, vai aparecer assim, ó. Mate 0, 0. Mate 0, 0, 2 pontos, 3. Mate 0, 1, 2 pontos, 5. Se eu der um espaço aqui, né? Pronto. Espaço 5. Mate 0, 2, 4. E assim por diante. Muito bonito, né? Muito bacana. Aqui é a mesma coisa. Ao invés de colocar digite um valor, eu posso dizer digite um valor ou na coordenada, né? Na coordenada. E aí eu faço essa concatenação aqui parecida com esta aqui. E terminamos. É assim que nós trabalhamos com matrizes. Dá para a gente ir mais além aqui. O bacana de você trabalhar com laço para, aqui no caso, é que se eu tiver aqui uma matriz de 5 por 5 ou 5 por 3, tanto faz, né? 5 por 3, por exemplo, ou 5 por 4, então eu coloco aqui o 5 e aqui o 4. Aqui eu coloco o 5 e aqui eu coloco o 4. Veja a quantidade pequena de mudanças que eu precisei fazer. Existem linguagens que permitem que eu crie a minha matriz aqui com valores que estão dentro de alguma variável. Então, por exemplo, eu poderia criar uma variável inteiro aqui. Eu estou separando só para ficar didático. Lim, por exemplo, e dizer que a linha recebe 5
Novamente, eu estou colocando em linhas separadas só para ficar fácil de ler. Ok? 4. Então, aqui eu coloco lin, aqui eu coloco col, aqui eu coloco lin, aqui eu coloco col. Faça um teste de mesa com uma matriz pequena de 2x2 ou 3x3. Vale a pena. Okay? O que é bacana aqui? O bacana é que se eu quiser mudar o tamanho da minha matriz, é só eu pegar esses dois valores aqui, ó, essas duas linhas, e alterá-las. Se eu colocar 10 por 5, agora a minha matriz vai ser criada com 10 linhas e 5 colunas. O meu laço par aqui vai de 0 a 9, né? Porque enquanto for menor do que lin, que vale 10, então ele vai de 0 a 9. O j vai de 0 a 4 e vai funcionar muito bem. E eu tenho um código aqui de baixa manutenção. Mas não é sempre que eu consigo fazer dessa forma, não são todas as linguagens que permitem que eu faça isso. A linguagem C++, por exemplo, permite que eu faça isso. Legal? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo em que nós vamos resolver uma lista de exercícios. Até mais. Tchau, tchau.